Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre 10 parcerias fundamentais para o terapeuta ABA. Se você ainda não sabe o que é terapia ABA, não conhece ainda o termo, está chegando agora nesse universo, assista ao vídeo que eu vou estar indicando aqui em cima, onde eu explico o que é a terapia ABA e a importância dessa ciência para as pessoas com autismo. Para um terapeuta analista do comportamento, geralmente um psicólogo analista do comportamento, que vai estar trabalhando, avaliando individualmente cada caso, preparando um currículo individualizado, um currículo terapêutico individualizado para ensinar habilidades e diminuir excessos, diminuir comportamentos disruptivos, comportamentos que não são produtivos para aquela criança, para aquela pessoa. Esse profissional ele não pode caminhar sozinho, ele depende de uma equipe multiprofissional e de especialistas em outras áreas ou pessoas que vão aprimorar, aprofundar, tornar esse trabalho mais intensivo e generalizado. Então eu listei aqui 10 parcerias que eu considero fundamentais, existem muitas outras e vai depender de cada caso, as comorbidades e as dificuldades, os desafios de cada caso e a partir desses desafios outros profissionais podem fazer parte dessa rede. Inclusive se você acha essencial alguma outra profissão ou na sua prática você percebe a dificuldade de outras profissões participarem desse processo, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então vamos lá para as parcerias que eu considero fundamental para um terapeuta ABA fazer um bom trabalho no dia a dia. Primeira parceria, parceria com um médico, né, que geralmente é um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. É muito comum as pessoas com autismo necessitarem de um acompanhamento médico e muitas vezes isso é fundamental para que ele consiga avançar e para que as estratégias comportamentais tenham eficiência, produzam resultados, por uma série de questões, como comportamentos que podem precisar de uma redução, né, características como ansiedade, distúrbios do sono, dificuldades como o próprio excesso de estereotipias, né, questões gastrointestinais e outras questões que podem estar presentes. Então, por conta de todo esse quadro, é muito importante uma parceria efetiva com o médico e não somente que a criança vá numa consulta ou outra de vez em quando, que ela tenha realmente esse compromisso de ter um acompanhamento médico para que ele possa ajustar a dosagem, não só a partir da sua observação, mas a partir dos relatos também da equipe terapêutica e dos relatos da escola. E aí sim ele vai estar podendo ajustar ou até modificando as medicações a partir da evolução da criança e essa parceria então se torna fundamental. Então a parceria com um médico, terapeuta, se aproximar desses médicos, trocar relatórios, participar de reuniões é fundamental para a sequência do tratamento e para o bom tratamento das pessoas com autismo. Segunda parceria, logicamente estou falando aqui da família, né? Uma parceria que é fundamental. Os pais, eles são os principais agentes transformadores na vida dos filhos. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência. Para isso, os pais precisam ter uma participação responsiva, uma participação ativa e responsiva, agir prontamente para consequenciar comportamentos, mas também agir de uma forma apropriada. Eles precisam receber essa capacitação, estabelecendo uma parceria com a terapia. Os terapeutas precisam ter essa relação de confiança bem estabelecida com os pais e produzir uma capacitação efetiva desses pais, não só para aplicar os ensinos, as lições, mas principalmente para generalizar esses comportamentos nos diferentes ambientes sociais que a criança frequenta. Terceira parceria com os assistentes terapêuticos ou acompanhantes terapêuticos ou mediador escolar ou cuidador, auxiliar. Nós precisamos ter parcerias com profissionais ou pessoas contratadas para aplicar aqueles treinos que nós estamos estabelecendo, né? Essa parceria ela é fundamental para a gente alcançar as horas necessárias da intervenção, que são o que os estudos vêm apontando como primordiais para produzir mudança na vida de uma pessoa. Então, as crianças com autismo têm essa peculiaridade, elas precisam de um trabalho mais intensivo para que a terapia seja efetiva. Então é muito comum que esse profissional contratado, esse terapeuta ABA, ele capacite um assistente terapêutico que vai aplicar esses treinos, né, na escola ou um assistente terapêutico que vai aplicar em casa, que pode ser a mesma pessoa, que podem ser pessoas diferentes. É muito importante deixar isso claro e estabelecer essa parceria
quando vai se dar, de quanto em quanto tempo a gente vai se reunir para estar passando os treinos, para fazer uma supervisão, para dar os feedbacks, para avaliar os avanços. Essa parceria ela é fundamental dentro de um programa, dentro de uma metodologia baseada na análise do comportamento. Quarta parceria, a parceria com a fonoaudiologia, né? E que bom se a fonoaudióloga também tiver uma visão analítico-comportamental. Mas é muito importante o trabalho da fonoaudiologia, porque nós estamos falando de um transtorno que tem como marca déficits na linguagem, né? Seja numa linguagem vocal ou numa linguagem com um conceito mais amplo, mas faz parte do quadro do autismo, déficits na linguagem. Então é muito importante contar, é fundamental na verdade, contar dentro dessa equipe multiprofissional com um profissional especializado em linguagem humana, que é a fonoaudiologia. Considero dentro de todo esse arcabouço teórico e tecnológico que a fonoaudiologia pode oferecer, considero a parte do desenvolvimento orofacial, da estimulação orofacial, de movimentos, muitas vezes motores, que produzem, que facilitam a aquisição da fala, uma investigação mais aprofundada nos déficits e nos motivos pelos quais a fala não está vindo, por exemplo, na imitação de movimentos fonoarticulatórios e no ensino desses movimentos. Considero essa parte primordial, muitas vezes, para que a gente consiga avançar no ensino da fala para as pessoas com autismo, né? Além das questões que envolvem a implementação, a avaliação e implementação da comunicação alternativa, nos casos que a gente precise utilizar essa comunicação de uma forma suplementar ou alternativa para as pessoas com autismo. Então, a parceria com a fonoaudiologia é fundamental para um bom tratamento na área do autismo. Quinta parceria importante são com as terapeutas ou os terapeutas ocupacionais, profissionais que se dedicam a questões sensoriais, muitas vezes presentes na área do autismo e que dificultam, né, o avançar da terapia por conta de uma hipossensibilidade, de uma hipersensibilidade. E nós precisamos de profissionais que possam fazer essa avaliação do perfil sensorial da criança e criar estratégias para trabalhar uma melhor autorregulação e que ela reaja diferente a esses estímulos do meio. Então a terapia ocupacional com a integração sensorial vai poder estar fazendo esse trabalho, tem uma vasta evidência científica também, uma metodologia super indicada para as pessoas com autismo. Além disso, os terapeutas ocupacionais vão ser muito importantes no trabalho da coordenação motora fina, que muitas pessoas com autismo podem ter dificuldades também e podem possibilitar a aquisição de uma série de habilidades como brincar, como as atividades de vida diária. E falando dessa parte de habilidades funcionais, são os terapeutas ocupacionais também que vão ser fundamentais na avaliação desse repertório de autocuidado e de atividades de vida diária e no ensino dessas ocupações para as pessoas com autismo. Sexta parceria que eu considero fundamental na área do autismo, a parceria com os pedagogos e as pedagogas, sejam os pedagogos ou as psicopedagogas. Considero fundamental esse olhar para o aprender, a forma como a criança aprende, se ela aprende mais de uma forma visual, de uma forma tátil, de uma forma a partir de materiais concretos, a velocidade que ela aprende, pensar em materiais adaptados e todo esse apoio que nós vamos precisar para uma efetiva inclusão escolar dessa pessoa. Essa parceria entre a saúde e a educação, ela é fundamental na área do autismo. É a partir dessa parceria que nós vamos conseguir fazer um bom planejamento individual, buscar as melhores formas de ensinar aquela criança e orientar e capacitar os professores, o assistente terapêutico, os familiares também. Então, se aproximar de pedagogos e psicopedagogos é fundamental na área do autismo e eles são muito bem-vindos para compor essa equipe, essa rede multiprofissional que precisa estar bem unida para avançar na área do autismo. Sétima parceria de sucesso dentro do mundo do autismo, os profissionais de educação física, muito importantes e também já com práticas baseadas em evidências na área para compor uma equipe e de preferência que sigam também os preceitos da análise do comportamento, porque isso facilita muito na hora de sentar, planejar as estratégias dentro da equipe e aplicar aquelas estratégias para alcançar os mesmos objetivos, com objetivos em comum.
Esse profissional ele é super importante para, por exemplo, as atividades de coordenação motora grossa, ele é super importante para a redução indireta de estereotipias, né? Porque ele pode preparar atividades que geram sensações na criança que se aproximam daquelas sensações produzidas pelas estereotipias. Então, quando a criança ela faz essas atividades esportivas que vão precisar de adaptações individualizadas também, ela vai ter essas sensações e com isso diminui a necessidade de se engajar em movimentos estereotipados para ter as mesmas sensações. Então, indiretamente, a gente reduz o engajamento em comportamentos estereotipados. Os esportes, as atividades físicas têm um benefício social muito importante também e também funcionam como uma atividade que, por gerar essas sensações, acalmam a criança, geram prazer para a criança e essa criança vai render melhor, vai se engajar melhor em atividades acadêmicas e em treinos específicos após essa atividade. Então, criança que ela tem na rotina dela esportes e atividades físicas, além de todos esses benefícios, ela vai ter um rendimento melhor nas outras atividades. Muito importante essa parceria, então, para que a gente consiga, dentre todos os esportes e as atividades físicas, selecionar os melhores para cada criança e fazer as adaptações necessárias para que ela possa participar efetivamente daquela atividade. Além dessas habilidades que eu acabei de citar, que são essenciais para o autismo, muitas outras intervenções têm se mostrado muito benéficas para as pessoas com autismo. E é comum muitos familiares procurarem essas intervenções e relatarem avanços nesses casos. E aí, nesses casos individuais, é muito importante uma parceria com esses profissionais. A oitava dica que eu dou para vocês de parceria, então, é a musicoterapia, um profissional que ainda está lutando por uma regulamentação aqui no país, que existem graduações e algumas especializações também, e que vai usar a música em benefício do desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades de linguagem, desenvolvimento emocional e de diferentes habilidades a partir da música e dos instrumentos musicais. Quando a criança ela tem essa atividade como prazerosa, como uma preferência dela, e é muito comum os autistas terem esse gosto por música e se sentirem bem com a música, com o uso de instrumentos musicais, essa atividade pode proporcionar muitas mudanças, inclusive sendo uma das práticas baseadas em evidências, a musicoterapia comportamental, muitas mudanças na vida dessa pessoa. Se essa criança, se essa família, ela está em acompanhamento com o musicoterapeuta, essa parceria se faz fundamental para que a gente trabalhe a partir desses instrumentos e dessas intervenções alcançar os mesmos objetivos que a equipe vem planejando. E muitas vezes os ganhos são significativos com uma prática com o uso da musicoterapia. A nona dica que eu dou para vocês também é uma dessas práticas que vem mostrando muito benefícios para as pessoas com autismo, que é a ecoterapia. E aí essa parceria com os profissionais da ecoterapia se faz fundamental. A ecoterapia permite que a criança tenha contato com cavalos e ao alimentar-se, ao tocar nele, e ao se colocar ali num local diferente, principalmente para crianças que estão em cidades maiores, muitas vezes são sensações e experiências que ela não tem ou se tem são muito raras. Então permite uma experiência sensorial, permite o ensino de habilidades sociais e de comportamento empático, permite o autocuidado e o cuidar do outro também, e sensações, estimulações e sensações sensoriais únicas que podem beneficiar e muito o desenvolvimento dela. Para isso se faz necessário uma parceria com todos os profissionais para que a gente possa minimizar os riscos do esporte e possa utilizar os ganhos dessa atividade em prol dos objetivos que todo o planejamento está visando alcançar. E a décima parceria é a parceria com os nutricionistas e as nutricionistas, uma parceria fundamental e que vem sendo cada vez mais usada aí por familiares e que relatam ganhos significativos para as pessoas. É muito importante que essa parceria ela seja bem consolidada e que nós encontramos profissionais que se dedicam e que tenham um embasamento científico para personalizar e individualizar cada caso. É importante uma investigação em cada criança para ver se ela precisa, por conta de questões inatas e questões de restrições alimentares, se ela vai precisar
primeiro, retirar algum alimento, algum nutriente da sua dieta por alguma alergia alimentar ou até alguns alimentos que possam sim estimular algum comportamento ou aumentar as chances de algum comportamento que é inadequado. Precisamos também investigar, ver se essa criança, por conta da sua restrição alimentar, ela precisa entrar com algum suplemento alimentar, e a partir de toda essa investigação, a gente pode criar uma dieta específica para aquela criança e que pode ajudar no seu desenvolvimento. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, precisa fazer parte desse cenário multiprofissional, afinal estamos falando do desenvolvimento integral dessa criança. Uma boa investigação individual, sem dietas mágicas, e sim um trabalho individualizado e com base nas evidências científicas, e portanto é muito importante essa parceria para que a gente consiga avançar inclusive na restrição alimentar, na seletividade alimentar, melhorar essa dieta da criança e o quanto isso tem um impacto direto nas outras áreas da vida dessa criança. Muito importante então essa parceria. Então, gente, o que acharam dessas 10 parcerias que eu considero fundamental para o psicólogo, para o terapeuta ABA, e o quanto todas essas profissões são importantes para o desenvolvimento integral das crianças com autismo? Ficou alguma de fora? O que vocês acham? Outras profissões podem ser igualmente importantes a depender da demanda de cada caso. Então, na avaliação, que eu vou perceber a necessidade, por exemplo, de uma fisioterapia, vou perceber a necessidade de um trabalho mais acentuado, vou perceber a necessidade de parcerias específicas, como, por exemplo, a parceria com o profissional da área odontológica, a parceria com o profissional que vai cortar o cabelo dessa criança, a parceria com o profissional de uma atividade que a criança faça, como, por exemplo, teatro, balé, uma arte marcial, algum esporte específico, escolinha de futebol. Essas parcerias, então, elas vão se estender a depender de cada caso, tá bom, gente? Então, se você tem algum comentário a fazer sobre o vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, e semana que vem tem novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!